Fala aí galera, beleza? Nando Costa aqui. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e marcar aqui embaixo aí para receber as notificações no sininho. Eu resolvi fazer umas anotações aqui de várias coisas que a galera me pergunta em vários vídeos, também nos meus cursos aqui, consultorias e tudo mais. Eu fiz um apanhado de algumas questões que são importantes para todo mundo aí que está me acompanhando no canal e tá, né, sempre vira e mexe precisa exportar a sessão, converter arquivo, todo mundo acaba fazendo uma bagunça com esse lance todo. Muitas vezes porque a maior parte das pessoas não compreende a filosofia básica do áudio, né? São as regras básicas do áudio, dessa compreensão. Principalmente a gente falando de áudio digital, né? Aí eu anotei algumas coisas aqui que eu vou discutir, eu vou tentar passar de uma forma geral, assim, coisas que venham ajudar a galera aí também no processo do dia a dia. A primeira pergunta que eu recebo aqui, que é muito comum, e na verdade porque eu presto serviços de masterização também, acaba que eu preciso receber, né, o arquivo estéreo da mixagem, ou os stems, ou dependendo do trabalho, às vezes eu vou fazer uma remix, alguma coisa, a galera tem que mandar sessão e tal. A pergunta mais comum que eu recebo é, como exportar os tracks para mix, né? Aí o pessoal pergunta, Nando, qual que é a resolução que eu te mando? Eu te mando em 2444? Te mando em 1644? Te mando em 2448? Bom, resposta simples, você vai me mandar para masterização na mesma resolução que você trabalhou, né? E o que acontece, que eu acho que é uma coisa que hoje em dia com a tecnologia, muitos DAWs trabalham uma certa otimização de informações, né? Às vezes a gente não sabe claramente o que está acontecendo. Em muitos DAWs, o simples fato de você escolher o bit depth e o sample rate é uma coisa escondida, assim. Na verdade, não é muito clara. No Pro Tools e em alguns DAWs que eu sei, você seleciona o sample rate e o bit depth quando você cria a sessão. Você tem a possibilidade de escolher lá 16 bits, 24, 32 bit float e a resolução, né, o sample rate, 44.1, 48 e assim por diante, na hora que você cria. Em vários outros DAWs, essa resolução fica tipo numas preferências, né, no setup do próprio DAW. Quando você cria uma sessão, ele simplesmente cria a sessão seguindo as configurações globais que estão nessas preferências. Então tem muita gente que trabalha com esses DAWs, acaba ficando meio perdida, porque isso não é uma coisa muito explícita, né? Então eu recomendo, se você trabalha com algum DAW e essa informação não é muito explícita, dê uma procurada aí nas preferências e tal, e fique sempre antenado, porque quando você vai exportar esse track, você vai mandar para alguém masterizar, é ideal que a resolução seja a mesma resolução que você trabalhou, tanto na gravação quanto na mixagem, né? Tem um lema muito, né, que eu uso nos meus cursos para explicar quando a gente está trabalhando com áudio digital, que é o seguinte: converteu, perdeu, né? Então, é o seguinte, você converter de qualquer sample rate para qualquer sample rate, você está perdendo alguma coisa. Você está perdendo no sentido de que a onda digital, né, ela vai ser alterada de alguma forma. Você está tirando ou colocando samples. Então, o contorno da onda vai ser diferente e isso traz consequências na sonoridade, né, no próprio espectro daquela onda que você está ouvindo. É uma coisa matemática até, né? Então, converteu, perdeu, não importa de qual sample rate, de baixo para cima, de cima para baixo, você vai acabar transformando a onda, mesmo se for, né, que a galera fala, converter pela metade e tal, que perde menos, não sei o que lá, o grande lance é converteu, perdeu, né? Então é você minimizar as perdas. Quando você está trabalhando no estúdio, lidando com áudio digital, o grande segredo para você conseguir a melhor qualidade dos seus projetos é reduzir o número de conversões, é sempre assim, né? Então, você definir as configurações da sua sessão quando você vai começar a trabalhar, e isso é variável também, de acordo com o projeto, mas você ficar sempre antenado, que quanto mais você converter, mais você vai deteriorar a onda, né? Então, não adianta, por exemplo, você chegar assim... né? Você fala assim, cara, eu vou gravar esse projeto em 96K, beleza, você vai gravar em 96K. Aí você vai, beleza, aí você cai para 48K, por exemplo, né? Que você vai virar um vídeo lá no YouTube, né? Vai acabar virando 48K, por exemplo, e vai virar CD, vai virar 44. Então, até virar CD, você vai ter convertido 2 vezes, por exemplo, né? O seu projeto. Então, o que acontece é o seguinte, se você sabe que vai ser só CD e você não se importa em gravar com um sample rate mais alto, obviamente existem várias considerações que a gente não vai abordar aqui. Eu criei um módulo específico de áudio digital que vai estar no meu curso completo online,
que deve rolar em breve, não tem ainda uma data certa, mas deve rolar em breve, e o módulo já está todo gravado. O que acontece é que no áudio digital o sample rate altera bastante como a gente percebe o espectro sonoro, porque o sample rate também tem a ver com, na forma como os conversores funcionam. Existe um filtro nos conversores que servem para a gente fazer essa transformação do áudio analógico para digital e vice-versa, né? Então, dependendo do sample rate que você usa, esse filtro é construído de determinada forma que vai atingir também as frequências mais altas, principalmente, né? Então, é sempre bom ficar ligado, depende do tipo de projeto. Se você sabe, por exemplo, que você vai gravar um material e esse material vai virar só vídeo no YouTube, por exemplo, você pode tranquilamente gravar em 48 e fazer o seu projeto todo em 48, você não precisa ter nem conversão, né? Agora, se vai virar Spotify, né, vai virar CD, vai ter que virar 44. Então é inevitável que você faça uma conversão. Acaba que a gente vai ter que fazer conversões porque é muito difícil você fazer um projeto onde você não tenha que fazer esse tipo de transformação. Mas o grande lance é reduzir. Uma prática muito comum que a gente faz na masterização, né, até para minimizar essa quantidade de conversões. Por exemplo, se você estiver fazendo uma masterização analógica, você pode ter um sistema, simplesmente um sistema de playback, você tocando as faixas nesse sistema, né, no sample rate, o bit depth que tiver o arquivo original, você tira ali da sua interface, já faz uma conversão, que é a conversão analógico para digital, né? Na verdade, tanto a conversão analógico para digital quanto a conversão digital para analógica, aos meus ouvidos, ela é um pouco mais, ela é mais sensível, é mais suave, desculpa, do que essa conversão de sample rate interna, quando você simplesmente troca o arquivo, né? Então, o que você faz? Você pode dar um play, né? Ter um sistema de playback, onde você dá o play, aquela música vai ser tocada ali, nas configurações originais dela, ela vai passar pelo conversor digital para analógico, vai virar som analógico, você faz todo o processamento analógico, e quando você grava o som em outro sistema, por exemplo, você pode ter uma interface onde você configura qual que é o sample rate, o bit depth de destino, e você grava, né? Então, o que acontece é que você vai ter uma única conversão nesse processo. Se você tivesse uma música original, por exemplo, em 2496, você pode ter a outra máquina gravando em 1644 e você ter uma única conversão nesse processo, né? Acaba que o seu processamento, a equalização, compressão vai ser externo e tal, mas acaba que do 2496 para o 1644 você vai fazer apenas uma única conversão, uma única troca e, obviamente, você vai estar trocando ali, processando o áudio. Então, é muito mais suave do que você pegar o arquivo de 2496, você cair ele para 2444, depois você cair ele para 1644, né? Então tem toda essa questão. Assim como eu estou falando, a questão do sample rate, do bit depth, tem a ver com o projeto também. Eu já vi vários engenheiros comentarem até umas coisas interessantes, assim, que é legal ficar antenado, porque o sample rate tem a ver também em como a gente percebe os brilhos, né? Eu vi uma vez uma entrevista com alguém que eu não vou lembrar, e aí ele comentou assim, tava falando sobre a produção de um disco de punk rock, se eu não me lembro. Aí ele falou assim, cara, eu gravei em 2444, eu gravei em 44, né? Porque, pô, é um disco de punk rock, a gente queria um som mais rústico, assim, né? Com high-end, não muito, um high-end mais deteriorado, assim, né? Não muito brilho e tal. Então você grava em 44, você já até foca mais o som nessa direção, né? Se você grava em 96, você tem um brilho muito mais high-end, né? Então, aí o cara falou assim, cara, não faria sentido eu gravar uma banda de punk rock em 96K, porque vai ter o brilho muito high-end, né? Em compensação, se você está gravando, vamos supor, você está gravando um DVD com uma sonoridade mais cristalina e mais pura, você gravar em oversampling, né, em alta resolução, talvez seja uma coisa legal, porque você permanece durante a maior parte do projeto com o arquivo em 96K, você vai ter vários benefícios ao longo do projeto. Principalmente se você estiver trabalhando idas e vindas com analógico e tudo mais, você tem mais amostras para representar o seu áudio digital, né? Então são coisas interessantes para você ficar ligado. Bom, a outra coisa que eu sempre alerto a galera, a conversão de sample rate tem a ver com isso aí. Converteu, perdeu. Conversão de bit depth, converteu, perdeu, só que pela metade, né?
Você tem um arquivo lá em 16 bits, se jogar numa seção de 24 não acontece nada, simplesmente você tem um arquivo de 16 bits, você acrescenta 8 bits 0 no final da cadeia de bits ali, tá? Vira um 24 bits, onde o final das informações são 0. Você pegou um arquivo de 24 bits e caiu, ou um 32-bit float e caiu, converteu, perdeu, né? Então, o grande lance é que quando você faz essa conversão, o seu DAW simplesmente vai jogar a informação fora. E jogando a informação fora, a sua onda fica transformada de uma forma negativa, né? E para evitar esse tipo de situação, existe uma das ferramentas que também é uma das mais mal compreendidas dentro do áudio, né? Eu falo que a compressão é uma delas, mas eu acredito que o jitter seja a mais delas, né? Porque muita gente, a maior parte das pessoas que trabalha com áudio, principalmente a galera que está começando a estudar, não sabe o que é jitter e não sabe a utilização e não entende para que funciona. Eu não vou fazer um vídeo aqui falando sobre jitter, a gente tem isso aí tudo nesse módulo que eu falei de áudio digital, que em breve eu devo lançar, mas o que acontece é o seguinte, o jitter basicamente é uma forma de você enganar os seus ouvidos quando você faz uma transformação de um bit depth maior para um menor, né? De 24 para 16, de 32 para 24 e assim por diante. Então, o jitter basicamente é um ruído, você compreende como se fosse um white noise, é um ruído que ele é inserido no áudio ali para esconder a distorção, né? Quando você cai o bit depth, o que acontece é que se você tinha uma onda redondinha, né, que na verdade ela não é redondinha no mundo digital, mas você acaba transformando ela porque você, né, basicamente o bit depth é como se fosse uma régua das amplitudes. Então, quando você tem uma régua menor, o seu desenho fica mais grosseiro, vamos dizer assim. E o desenho ficando mais grosseiro, a onda também fica mais grosseira, né? E se você exagerar isso, à medida que você baixa o bit depth, a gente tem como demonstrar isso de N maneiras, acaba que você começa a gerar distorção no som, né? E para esconder essa distorção, surgiu com essa ideia de você trabalhar um ruído para esconder a distorção. Para os nossos ouvidos é muito mais agradável você ouvir um ruído que esconde aquele som distorcido do que você ouvir o som distorcido. O seu ouvido parece que ignora aquilo, né? Então o jitter basicamente é isso. Quando utilizar o jitter? Quando você for converter para um bit depth menor, desculpa, né? E aí, na prática do dia a dia, quando que isso funciona? Sempre, porque sempre vai ter que virar 16 bits, seja CD, seja Spotify, seja YouTube, né? Porque no YouTube, quando você vai transformar o codec, para o YouTube especificamente, não no YouTube, quando você vai transformar em MP4, né? Qualquer formato que você tenha uma compactação ali, né? No codec, o H264 e tal, o que acontece é que o áudio, você vai ver nas propriedades lá, para quem trabalha com vídeo e tal, vai ver lá no Premiere, o áudio é em 16 bits, né? Acaba que você vai transformar. Ele fica em 48K, né? Mas você trabalha em 16 bits. Então, quer dizer, se você estava com o áudio o tempo inteiro em 24, 48, você transforma nisso aí, ele vai jogar em 16 sem jitter, né? Então, o ideal é que você, quando vá trabalhar em YouTube, essas coisas, você gere uma master final ali em 16 bits 48, você já fica tranquilo. Inclusive em vários aparelhos de vídeo e tal, todo vídeo é gravado em 16 bits. Você vai gravar lá na sua câmerazinha Canon, lá, você gravou uma voz nela ali, você vai importar o arquivo está em 16 bits 48K, né? Então, se você for gerar uma master para isso, para não ter essa transformação de 24 para 16 no vídeo, basta você gerar uma master em 16 48, também é legal. Então, fica antenado com o jitter. Vários DAWs deixam o jitter ligado na hora de você exportar. E o que acontece é que você tem que ver na documentação se quando o sample rate é igual, o seu jitter é desligado. Senão é um pepino também, entendeu? Então o jitter você só deve deixar ligado quando você vai cair o bit depth. Se você tá um projeto em 2448, você vai mandar para masterizar 2448 sem jitter, né? Vai finalizar a master ali, vai ter que virar 16, aí você liga o jitter, né? Um projeto em 3248, aí você vai importar para uma sessão, né? Você vai jogar numa sessão
de 24 bits, né? Ou você transforma a sessão para 32 bits, ou você dá um jeito de transformar esse 32 bits para 24 com jitter, você vai ter uma qualidade melhor. Então a filosofia é bem essa, assim, enfim, é muita coisa pra gente falar. A intenção do vídeo não é ser um vídeo técnico aqui, mas é só dar algumas dicas legais. Então fica antenado. Você ligou aí um L3, L2, né, esses plugins, vários desses plugins começam com o jitter ligado, né? Então é interessante que você desligue o jitter, senão o jitter fica ligado lá, mesmo que ele esteja em 24 bits. Teoricamente, o jitter ligado é o ruído ligado. Às vezes você tem ali o 24 bits, por quê? Você pode ter uma sessão em 32 bits e você fazer um bounce ali e gerar um arquivo em 24, aí teoricamente, né, você vai precisar cair o bit depth e você liga um jitter. Mas, enfim, é para todo mundo ficar antenado com isso. O jitter só usa no final de tudo. Acabou a master, acabou a música, aí você vai usar o jitter. Tem algumas outras recomendações que são legais aí quando você trata da transformação de bit depth sample rate. Tem umas ordens que funcionam legal. Enfim, não vou entrar muito em detalhe aqui. Outra coisa que é importante, exportação de tracks também. A grande questão do mono versus estéreo, né? Muitas vezes eu recebo trabalhos para fazer remix ou fazer mixagem mesmo, né? Principalmente coisas eletrônicas e tal, vem tudo em estéreo, né? Vem o kick em estéreo, a caixa em estéreo e tal. E na hora que você vai ver o som, vem a voz em estéreo. Na hora que você vai ver, é mono. É um dual mono, né? Então, eu recomendo todo mundo organizar esse tipo de coisa, assim. É uma voz, exporta um track, é um arquivo mono, né? Se não é um saco, você recebe 100 tracks com tudo estéreo ali. Você vai fazer o pan, você vai ter que ficar desmembrando tudo que é falso estéreo ali, que são 2 arquivos mono, né? Você vai ter que jogar um fora para ficar um track para você poder fazer o pan tranquilo, em vez de fazer o pan com os 2 lados, esquerda e direita, pan da esquerda e pan da direita, enfim. Isso aí é bom para organização, né? E vai levando várias boas práticas que você trabalha no dia a dia, na sua mixagem. Então, tudo que é mono, exporta como mono. É um kick, é uma única informação, trabalha como mono. Faz um print daquilo mono, dá um freeze naquilo mono, né? Não faz um bounce com processamento mono. Outra coisa que muita gente confunde, o print do track com os efeitos, né? O que acontece é que muita gente faz esse print ou exporta sem ganho de unidade, tá? Ganho de unidade é uma das palavras mais importantes dentro do áudio, ganho de unidade. Ganho de unidade significa não dar ganho e nem atenuar, né? Então, se você tem lá um som de um kick, tá gravado, aí você processou, equalizou, comprimiu e tudo mais. Vai ter alguma alteração naquele nível ali, vai subir, vai cair, enfim. E aí você vai ter o nível do kick na sua mix, que é uma coisa totalmente diferente, né? Então, quando você baixa o fader da sua mix, vamos supor, você baixou 5 dBs, né? Você tinha um som original, kick gravado, beleza. Você processou, ele vai ficar com um sinal mais ou menos parecido, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, beleza. Se você baixar 5 dBs no fader, ele vai ficar bem mais baixo do que o sinal original, ok. O que acontece é que muita gente exporta e vai mandar para remix, vai mandar, né, enfim, para outras pessoas, vai mandar para fazer VS, essas coisas. O cara vai exportar esse track separado com o valor do fader. Ou seja, ele está exportando pós-fader, né, vamos dizer assim. Então ele está fazendo ali o bounce daquele track com os efeitos, tudo, porque precisa ser com os efeitos, mas ele está fazendo pós-fader. O que acontece se for para um remix, por exemplo, e você tiver um track muito baixo, né? Vamos supor, você baixou 30 dBs do track do hi-hat. Aí na hora que o cara vai fazer o remix, ele quer o hi-hat alto. Então, o que acontece é que você vai perder qualidade. Você salvou um track ali digitalmente, com amplitude lá embaixo, e depois o cara na outra sessão vai ter que subir pra caramba, né? Enfim, ele vai estar com a qualidade mais deteriorada do que se ele recebesse esse arquivo em ganho de unidade, ou seja, você pegou o kick original, né? Mesmo que ele tivesse 5 dBs abaixo na sua mix, não importa. Você tem que dar um jeito, e aí existem várias maneiras de você fazer isso, tem que dar um jeito de você exportar aquele track desconsiderando o fader, desconsiderando o volume e a automação. Seria isso o ideal. Eu sei que em vários DAWs você tem como selecionar o parâmetro, quero exportar sem automação, por exemplo. Exportar ignorando o fader, né? Ou você fazer um print daquele track pré-fader, né? Assim você mantém o nível
íntegro, né, o mais íntegro possível, perto do ganho de unidade do sinal original, né? Então, essas são as dicas, sempre fica antenado. O áudio digital é a alma do nosso negócio aqui, né? Se você não entender como que funciona essa conversão de arquivos, né? Como que você lida, como que você recebe um arquivo, se você tem... Já ocorreu situações, eu relato isso em cursos meus também. Eu já fiz projetos assim de ter arquivos em 3 resoluções totalmente diferentes. A base da banda foi gravada em 2448, as vozes foram gravadas num outro estúdio que o cara gravou em 2496, não sei o que foi gravado em 2444, né? Alguns outros complementos. Cada um de um estúdio pegou no negócio que o bounce, o cara faz o bounce daqui para mandar para o outro, aí não importa o sample rate que tá, né? A sessão aqui tá em 2448, o cara faz um bounce em 1644, aí o cara grava no outro estúdio em 2444 e te manda de volta em 44, aí você faz um em 2448, manda pro cara no outro estúdio, aí o cara grava em 2496 achando que é melhor, né? Simplesmente porque o número é maior, é melhor. Só que ele ignorou o fato de que você vai ter que converter para baixo na sua sessão, então converteu, perdeu. E assim por diante. Enfim, é um labirinto que a gente tem que entender, né? E grande parte dos projetos bem-sucedidos são por conta dessa organização. Organizar no mundo do áudio, da mixagem, é a chave para qualquer coisa bem-sucedida. Porque, assim como eu sempre digo, converteu, perdeu. Beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, marcar para receber as notificações. Muita coisa legal chegando aí nos próximos dias. Grande abraço, valeu!